E essa semana passada, na verdade no sábado, terminou com uma tragédia que em Teresina, a médica Caroline Nayane Brito Barbosa, de 33 anos, foi assassinada de forma brutal pelo ex-companheiro Kelson Andrade dentro de casa. Foram 18 facadas, a filha de 5 anos presenciou o crime. O carro de Kelson se envolveu num acidente depois na BR-316 com uma colisão frontal. O veículo explodiu, o corpo foi carbonizado. Toda essa história triste nós vamos ver agora com o Thiago Melo. Passava das 7h30 da noite de sábado, quando o assassino deixou o prédio e entregou a filha de 5 anos na casa dos avós maternos. Disse que estava entregando a neta, né? E que a filha estava no apartamento. A criança tinha acabado de assistir ao assassinato da própria mãe. A médica Caroline Nayane Brito Barbosa levou pelo menos 18 facadas desferidas pelo ex-companheiro Kelson de Alencar Andrade. O crime ocorreu no apartamento da vítima, neste condomínio no bairro Primavera. O suspeito não teve dificuldade para entrar. Segundo foi informado à polícia, ele tinha acesso livre ao condomínio porque costumava vir visitar a filha. Ao chegar no apartamento, ele teria encontrado a porta fechada. Kelson tentou se passar por entregador, mas como não havia encomendado nada, Caroline não abriu a porta, que foi arrombada. E lá o agressor pegou uma faca da própria vítima, que tinha um estojo de faca, e a faca encontrada no local do crime, suja de sangue, era compatível com as outras facas do estojo, e a vítima foi morta na cozinha, né? O corpo da vítima foi encontrado na cozinha. E com a análise superficial do perito de local de crime, se eu não estou falando de laudo, não é um laudo, é uma análise superficial das lesões encontradas na vítima. Foram encontradas por volta de 18 lesões, todas abdômen, seio, pescoço, todas na parte dianteira da vítima. O atual namorado de Caroline estava no apartamento, mas não reagiu. Ele disse que escutou apenas um grito da vítima, que quando escutou, ele foi até a cozinha e encontrou a vítima já morta. Menos de 30 minutos após o crime, o carro de Kelson bateu de frente com o cavalo trator de uma carreta na BR-316, saída sul da capital. Neste vídeo, o fogo resultante da batida. O cenário nos dá uma dimensão da violência do impacto. Há peças, pedaços dos veículos envolvidos espalhados por toda a rodovia, inclusive pelo acostamento. Repare aqui que a roda do lado esquerdo do caminhão foi arrancada. O carro de passeio virou um monte de ferro retorcido. Ali, o que restou do motor. Quando o corpo de bombeiros chegou, tudo estava em chamas. Se constatou que o motorista do carro estava em óbito, já tinha morrido. E as atenções se voltaram para os 2 ocupantes do caminhão. O motorista, com lesões leves, conseguiu deixar a boleia, a cabine. Mas o companheiro dele, segundo o motorista, com quem revezava o volante, permanecia ali no banco, no que sobrou daquela estrutura, no aguardo dos socorristas. O fogo subia e ele não conseguia descer. Assim que houve a colisão frontal, o carro pequeno pegou fogo e em seguida passou para o caminhão. Chegamos, um dos motoristas ainda tinha descido do caminhão e o outro ainda estava no caminhão. Sofreu lesões leves, foi encaminhado para a nossa viatura, resgate, para o hospital. Foi 3 procedimentos. Primeiro, resgate das vítimas que estavam no caminhão. Depois, feita a extinção do incêndio dos 2 veículos. Em seguida, após a perícia, foi feito o desencarceramento da vítima que estava presa às ferragens, carbonizada. Neste outro vídeo, gravado por celular, o motorista do caminhão conta que não conseguiu evitar a batida. Até o de frente na contramão, eu ainda fui para acostamento, tá lá a marca do freio que eu dei ainda. Peguei ele no acostamento. A Polícia Rodoviária Federal investiga se o carro de passeio pode ter invadido a pista contrária intencionalmente. Já procedemos vários levantamentos preliminares e ainda vamos concluir com outros dados. Podemos afirmar que foi uma colisão frontal com uma vítima fatal, o condutor do cruze, e 2 vítimas, 2 ocupantes do cavalo trator com lesões leves. O corpo carbonizado do condutor do carro foi removido às 11h20 da noite de sábado. Pelas condições,
não houve como identificar. A médica, de 33 anos, era diretora do hospital da cidade de São Pedro do Piauí. Ela estava separada de Kelson há 2 anos. Na verdade, eles nunca tiveram... Não conviveram maritalmente? Nunca conviveram maritalmente. O que ligava a eles era a criança. Ele não tinha muito contato com ele e ele sempre demonstrou um ciúme excessivo com ela, realmente. Em levantamento preliminar, não foram encontradas ocorrências policiais contra Kelson. Se confirmado que era ele o condutor morto, não há como se aplicar punição ao crime. Em entrevista ao repórter Joelson Jordani, ao jornalista aqui da TV Cidade Verde, a irmã de Caroline deu mais detalhes de como acompanhou tudo isso. E ela lembrou, inclusive, de um pedido da sobrinha quando foi deixada na casa da avó. Eu sabia muito pouco dele. Ele era muito obcecado por ela mesmo. Ciumento demais. E eu nem tinha muito contato com ele, não. Ela não queria ele, né? Mas de vez em quando iam, vinham. Então, assim, eu realmente não sei. Até porque, como eu falei, eu não tinha contato com ele. Ela chegou machucada alguma vez? Não. Quando vocês viram, não, né? Não, que ele já tinha ameaçado ela uma vez, eu acho. Mas foi isso. A criança, eu acho que ela tem conhecimento de tudo, porque ela até pediu para a avó avisar se a mãe dela ainda estava viva. Então eu acho que ela tem conhecimento. A criança foi deixada na casa dos pais da Caroline, da avó materna da criança, né? A criança vai fazer 6 anos agora. Inclusive no Instagram da Caroline, muitas fotos dela com a filha. E a delegada Luana, que falou mais cedo aí, Luana Alves, ela fala mais sobre as características do crime e que a criança presenciou tudo, inclusive apresentava manchas de sangue. O agressor pegou a criança, uma menina de 5 anos, levou para a casa da mãe da vítima. A criança estava ensanguentada, a criança não tinha nenhum tipo de lesão, provavelmente tenha sido do contato da criança com o corpo da mãe. E algumas pessoas que estavam próximas ao local do crime relataram que a criança tinha comentado que tinha visto a cena, o crime ocorrendo, infelizmente. Bom, delegada, aí qual foi a dinâmica depois que ele saiu do apartamento com a criança? Bom, as informações que nós temos é que ele entrou com um carro branco, um carro hatch branco, não sabendo o número da placa e nem sabendo o modelo. O horário foi por volta das 19h10 e 19h15. E depois nós tivemos informação de um acidente aqui na BR-316 com esse veículo branco, também hatch. E o acidente aqui na BR foi por volta das 19h45, que é um tempo razoável para o deslocamento. E também temos informações que o pai do agressor mora na cidade de Água Branca, que também aqui é uma via de acesso, né, para o sul do estado. Então não achamos inviável. Entramos em contato com a equipe da PRF, que confirmou que a placa do veículo encontrado no acidente, o proprietário do veículo seria o Kelson, que é o suspeito do feminicídio. Agora, foi encontrado um corpo carbonizado, é inviável o reconhecimento desse corpo, tem que a confirmação se realmente é o autor do feminicídio vai ser uma análise da arcada dentária ou um exame de DNA. Muita tristeza, mas apenas parte da família de Caroline velou e enterrou a médica. O sepultamento aconteceu ontem em Teresina. Para evitar aglomeração, com poucas pessoas participaram. Ela trabalhava em 3 setores da administração pública. O sepultamento de Caroline Nayane Brito Barbosa, formada em medicina pela Universidade Federal do Piauí, foi fechado apenas para alguns familiares. Aqui no cemitério onde ela foi enterrada, a imprensa não foi autorizada a gravar imagens da última despedida. No HGV, a médica era concursada. O diretor do hospital lamentou a morte e revelou que soube da notícia
minutos depois do crime. Inicialmente, aquela história, você fica surpreso, demora um certo tempo para você acreditar e cair a ficha. Eu sempre digo, por mais que a gente seja acostumado a trabalhar com acidentes, com agressões, com óbitos, mas quando é alguém assim, mais próximo, ligado a gente demora mais tempo. Então demorei um certo tempo para acreditar, inclusive. A Secretaria de Saúde do Estado emitiu uma nota lamentando a tragédia e destacou a atuação da médica. Em São Pedro do Piauí, ela era plantonista no hospital da cidade, ao sul do estado. Um vídeo gravado recentemente com Caroline falando sobre o coronavírus foi utilizado pela Prefeitura de São Pedro para homenageá-la. A doutora Carol trabalhava como médica plantonista em São Pedro do Piauí desde 2017 e recentemente havia sido promovida a diretora clínica do hospital local Marcolino Barbosa Ribeiro. Externamos toda a nossa consternação e nossos sentimentos à família. Já na cidade de Altos, trabalhava também no programa de saúde da família. Além disso, acompanhava o time de Altos durante os jogos que aconteciam no estádio Filipão. Esta enfermeira trabalhou com a médica e afirma que a cidade está de luto pela morte de Caroline, considerada uma profissional dedicada no Instituto de Saúde José Gil Barbosa. Desejamos que Deus dê força para sua filha, para sua família, seus irmãos, e que vocês consigam seguir a vida na certeza de que a gente vai estar sempre por perto. A Giovana, eu rezo para que Deus abençoe, ilumine e que apague da memória dela esse dia. Nós, a população altoense, estamos de luto. O cunhado de Caroline gravou um vídeo explicando como a família ficou sabendo da trágica notícia da morte da médica. Eu estava com minha esposa, os filhos em casa, né? E quando uma amiga da escola ligou, que mora lá, vizinha lá no apartamento lá, perguntando se a gente estava sabendo de alguma coisa, tinha acontecido alguma coisa com a Carol, né? E até então isso aí, minha esposa já pegou o carro, já saiu imediatamente, não pensou nem duas vezes, foi direto. No meio do caminho já tinham ligado pro pai dela, né? Já tinha informado para ele, ela já foi me informando, a gente que tinham matado a irmã dela. Davi relembra ainda a trajetória de Caroline. Muito determinada, nunca gostou de fazer muita exposição da vida pessoal, profissional, estava aí trabalhando na linha de frente aí com essa questão do coronavírus, tentando aí, né, salvar vidas. Infelizmente, né, aconteceu da forma que aconteceu.